Você acreditou na promessa do para sempre. Planejou um futuro. Construiu castelos no ar. Confiou que essa história teria um desfecho diferente das outras. Mas um dia, sem aviso ou talvez depois de sinais que você escolheu ignorar, ela foi embora. E agora, o primeiro impulso é o desespero. A mente entra em um turbilhão de perguntas sem resposta. Onde eu errei? E se eu tivesse feito diferente? Será que ela já está com outro? Esse é o momento mais perigoso. Porque a dor tem o poder de distorcer a realidade. Como disse Sêneca, sofrimentos imaginários são piores que os reais. Você começa a se torturar por hipóteses e a acreditar que perdeu algo que era essencial para a sua existência. O pior momento é aquele em que você acorda e, por um segundo, esquece o que aconteceu. Então a realidade volta como um soco no estômago e a ausência dela preenche o quarto inteiro. O café não tem gosto. A música que vocês ouviam juntos agora parece um lembrete cruel. E qualquer momento de silêncio vira espaço para lembranças indesejadas. E é nesse ponto que muitos caem na armadilha. Tentam anestesiar essa dor correndo atrás, mandando mensagens tarde da noite, olhando todos os stories no Instagram, sempre buscando qualquer migalha de atenção. Começam a arquitetar formas criativas de voltar a falar com a pessoa, na esperança de mudar a percepção dela. Mas cada vez que você faz isso, se diminui. É como se estivesse se ajoelhando diante de alguém que já virou as costas. Só que ninguém respeita quem se ajoelha. Epicteto ensinava que não devemos nos apegar ao que não está sob nosso controle. Você não controla os sentimentos dela, as decisões dela, nem o destino que a vida traçou para essa relação. Mas há algo que está inteiramente sob seu domínio, sua resposta a isso. Você pode se afundar no lamento ou pode transformar essa dor em combustível para se tornar a versão mais imponente de si mesmo. Comece a se perguntar: por que eu não consigo ser feliz sozinho? O que será que eu estou tentando preencher? Será que eu preciso de outra pessoa na minha vida para ser feliz? Ou será que isso é apenas um título imaginário que eu quero mostrar para a sociedade, como prova de que eu venci na vida? A solidão não é uma sentença, é um espelho. E ele mostra verdades que muitas vezes tentamos ignorar. O que você vê quando está sozinho? Um indivíduo completo, dono de si, ou alguém desesperado por validação? Porque se a felicidade só existe na presença de outra pessoa, então ela nunca foi sua, sempre dependeu de fatores externos, sempre foi emprestada. Mas quando você aprende a caminhar sozinho, quando descobre que pode ser inteiro sem precisar de ninguém para completar você, algo muda. O desespero vira calma, a carência vira poder. Você não precisa provar que venceu na vida através de um relacionamento. A verdadeira vitória é quando, independentemente de quem entra ou sai, sua paz permanece inabalável. O problema é que, no fundo, você não está lamentando a perda dela, mas a perda da narrativa que criou na sua cabeça. O ser humano é um roteirista nato, e quando a história não segue o script que imaginou, entra em pane. Você projetou um futuro, cenas de um filme onde tudo se encaixava perfeitamente, e agora esse filme foi cancelado antes do final feliz. Mas aqui está a verdade brutal. Essa história nunca existiu fora da sua mente. Você está chorando por uma ficção, por um universo paralelo que jamais foi real. E o mais irônico: se pudesse espiar o futuro alternativo onde tudo deu certo, talvez se desse conta de que o final não seria tão perfeito assim. Porque o desejo distorce a percepção. E muitas vezes nos apegamos a pessoas não pelo que elas realmente são, mas pelo que queríamos que fossem. Como um jogador viciado que insiste em apostar numa máquina quebrada, você continua inserindo fichas de sofrimento, esperando um retorno que nunca virá. Mas a casa sempre ganha. E a casa, nesse caso, é a realidade esfregando na sua cara que aquilo que acabou não merecia continuar. Então, pare de procurar sentido no que desmoronou. A melhor vingança contra o destino que te arrancou essa relação não é remoer o passado, mas construir um presente onde essa perda se torne insignificante. Ninguém se preocupa com um copo de vidro que quebrou quando está segurando um diamante. Mas esse diamante não vai cair do céu. Você precisa se tornar ele. E a única forma de fazer isso é sair do papel de vítima e abraçar a ideia de que, talvez, essa rejeição tenha sido a melhor coisa que poderia ter acontecido com você. A história está repleta de homens e mulheres que renasceram das cinzas de uma grande perda. Veja Sylvester Stallone. Antes de se tornar um dos maiores ícones do cinema, ele passou fome, foi rejeitado por inúmeros estúdios e chegou ao ponto de vender seu próprio cachorro para sobreviver. Mas ele não se deixou definir pelo momento. Escreveu o roteiro de Rocky. Enfrentou mais de 150 recusas e recusou propostas milionárias que não o queriam como protagonista. No final, ele venceu
Não porque tentou provar algo para os outros, mas porque se recusou a desistir de si mesmo. E no campo amoroso, até mesmo grandes lendas enfrentam perdas. Keanu Reeves, um dos atores mais admirados do mundo, viveu tragédias amorosas devastadoras. Sua esposa faleceu tragicamente após a perda do filho que estavam esperando. Keanu poderia ter se fechado para a vida, mas seguiu em frente com uma serenidade que reflete um entendimento profundo. A dor não precisa nos definir, mas pode nos moldar para algo maior. Ele não deixou que as perdas o tornassem amargo, e por isso, hoje é admirado não apenas pelo talento, mas pela sua força interior e autenticidade. A verdade é que quando uma mulher ou homem se afasta, ela muitas vezes espera encontrar uma pessoa em ruínas. Se você se encaixa nesse papel, confirma tudo o que ela suspeitava, que sem ela você não é nada. Mas se ao contrário, você canaliza essa energia para crescer, desenvolver-se e construir uma vida que qualquer um admiraria, a narrativa muda. Como disse Friedrich Nietzsche, o que não me mata, me fortalece. Estudos em neurociência mostram que o cérebro humano reage à rejeição de maneira semelhante à dor física. A mesma região do cérebro ativada quando você queima a mão também se acende quando sofre uma rejeição amorosa. Isso explica por que dói tanto. Mas aqui está o detalhe. Assim como o corpo cicatriza feridas, o cérebro também se adapta e supera traumas emocionais. O que diferencia os que se levantam dos que permanecem no chão é o que fazem com essa dor. Se você a alimenta com autopiedade, ela se torna um peso que te afunda. Se a usa como combustível, ela te impulsiona a alturas que antes nem imaginava. Aristóteles dizia que somos aquilo que fazemos repetidamente, e a neurociência moderna confirma isso através da neuroplasticidade. O cérebro molda a si mesmo com base nos hábitos e pensamentos que cultivamos. Se você passa os dias revisitando memórias e stalkeando redes sociais, está reforçando os circuitos cerebrais da obsessão e da tristeza. Mas se canaliza essa energia para aprender algo novo, fortalecer seu corpo e expandir sua mente, cria novos caminhos neurais que fazem com que, com o tempo, a dor se torne irrelevante. É a diferença entre se enterrar na própria miséria ou se tornar alguém que daqui a um ano mal reconhecerá a versão derrotada de hoje. E não é apenas teoria. Dados da psicologia positiva mostram que pessoas que passam por grandes perdas e escolhem se reinventar acabam experimentando algo chamado de crescimento pós-traumático. Estudos da Universidade da Carolina do Norte indicam que aqueles que enfrentam adversidades com uma mentalidade de crescimento muitas vezes emergem mais resilientes, confiantes e preparados para relações mais saudáveis no futuro. Ou seja, a rejeição não é o fim, mas uma bifurcação. Ou você se destrói, ou se reconstrói em uma versão que nem mesmo você sabia que existia. A dor da rejeição é uma lâmina. Você pode segurá-la pela lâmina e se ferir eternamente, ou pode empunhá-la pelo cabo e usá-la para esculpir uma nova versão de si mesmo. E lembre-se, quando o escultor martela a pedra, ele não lamenta os pedaços que caem. Ele sabe que está apenas revelando a obra-prima que sempre esteve ali. Você não perdeu uma mulher. Você perdeu o homem fraco que dependia dela para se sentir completo. E essa é a melhor perda que poderia acontecer. A partir de agora, o jogo não é sobre reconquistar quem se foi. O jogo é sobre tornar-se alguém que sequer precisaria correr atrás. Porque no momento em que você atinge esse nível de autossuficiência, o passado perde o poder sobre você. Você não quer ser desejado apenas porque mudou. Você quer mudar tanto que o desejo alheio se torna irrelevante. E no dia em que ela olhar para você e perceber que perdeu a chance de estar ao lado de alguém que jamais poderá ser substituído, você já terá seguido em frente. E esse é o verdadeiro triunfo. Se esse vídeo fez você enxergar as coisas de um jeito diferente, imagine o que mais pode mudar com um simples clique. Deixe um simples like no vídeo e mostre para o algoritmo que você não está aqui à toa. Vamos fazer esse conhecimento alcançar mais pessoas. Nos vemos em breve.